Ah, com certeza, essa daí é para quebrar a seriedade na hora de falar, né? Eu sei, eu sei, eu já tô rindo porque eu separei aqui, né? Hoje de manhã, logo após live do trio, surgiu o boato de que o Santos estaria próximo, né? Segundo o jornal da equipe, né? Próximo de contratar o atacante Bilal Brahimi, né? Atacante argelino que atuava, né? Pelo Nice da França, agora está livre no mercado, por isso poderia ser contratado. Inclusive, ele rescindiu com o início dia 1 de setembro. E claro, aí já saíram 500 piadas com o nome deste rapaz, né? E, inclusive, quando eu comecei a ler, eu falei, não, a primeira coisa que veio foi, não vai ter como, aqui no Brasil não vai dar pro cara desse jogar. Mas vamos falar sobre isso. Eu ia até fazer um vídeo mais na brincadeira, mas parece que depois até o Lucas Mussetti postou lá no Twitter que ouviu de duas fontes que o negócio está avançado. Então vai saber, né? Mas de qualquer forma, se ele for contratado, depois a gente traz uma análise aqui mais completa, já que eu mesmo vi o Brahimi jogando pouquíssimas vezes. É um jogador que estava num time da França que não é exatamente um dos grandes destaques, até teve campanhas recentes boas, né? Nos últimos anos, mas não é como se também fosse um time que está sempre na Champions League, disputando, nem na seleção argelina, por exemplo, ele é convocado com frequência, né? Então, vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Estamos perto dos 12 mil inscritos, então dá essa moral aí pra gente, se inscreve no canal. E se quiser se tornar membro também, ajuda bastante, mas se não, só o like e a inscrição já vale, tá bom? Bom, como eu dizia, Santos avança por Bilal Brahimi, né? Que coisa, que grande momento de se falar isso, né? Mas enfim, tirando a parte besterol desse vídeo, é um jogador que eu acho curioso o tipo de negociação, porque o cara que estava livre, né? E aí, aqui vale até um parênteses, né? De criatividade. Muitas vezes a gente reclama, eu mesmo posso falar por mim que reclamo disso, de às vezes o Santos não ter criatividade nos nomes. O que não necessariamente significa que cada nome diferente vai ser uma ótima. Por exemplo, no dia lá que começou, que fechou a janela, né, dia 2, o pessoal começou a olhar nomes do Transfer Market e tal. Eu até já fiz um vídeo aqui brincando com isso. Tem muitos nomes lá que você olha e fala, tá bom, diferente, mas não dá, já não dá mais. Então, eu não sou o maior fã disso, mas acho justo que o Santos vá buscar nomes diferentes quando realmente precisa, né? E aí é o caso do Brahimi. Inclusive, quando eu vi a matéria do L'Equipe, eu pensei que era o Brahimi e o outro Brahimi, sabe? Aquele que jogou muito tempo, esse sim, na seleção da Argélia, o Yassine Brahimi. Aliás, eu nem sei se ele ainda joga pela seleção, mas a Argélia está próximo de classificar para a Copa do Mundo. E ele está lá no Al Gharafa, da Arábia, né? Acho que é a Arábia Saudita, né? Ou não, é do Catar, desculpa, acabei de olhar aqui. Tava fazendo gol pra caramba, eu pensei que era ele, até falei, nossa, nem sabia que ele ainda jogava, tá? Já tá com seus 35 anos, mas não, é o mais jovem. E aí, ele que ainda tem, um atacante jovem mesmo, tem 25 anos, surgiu aí no Middlesbrough da Inglaterra, né? Ele é argelino, filho, se eu não me engano, é filho de argelino, filho de argelinos, né? Ele nasceu na França mesmo, por exemplo. E aí passou ali nas categorias de base pelo Leixões de Portugal, pelo Sem ou em Almone. Não se fala assim provavelmente, né? Tá em francês, o nome é em francês, eu tô falando errado. E também passou pelo Middlesbrough, da Inglaterra, onde ele se forma como profissional mesmo. E depois tem passagens pelo Reims, Le Mans, o Angers, o Nice, que era onde ele estava agora. Depois empréstimo também jogou uma temporada ali pelo Brest. E pelo Saint-Truden, não sei, da Bélgica. Inclusive esse último time, o time era bem ruim, disputaram lá embaixo no campeonato belga, e lá na Bélgica tem o playoff, depois da liga normal, tem o playoff do título e o playoff do rebaixamento. O time dele disputou o playoff do rebaixamento e escapou até, vencendo esse playoff contra outras 3 equipes, 2 caem e uma vai para o playoff de rebaixamento direto ali contra alguém da segunda divisão. Mas ele escapou lá nessa equipe, mas não é como se fosse lá uma grande peça, não fez um grande ano. Por exemplo, a temporada passada ele fez 28 jogos com 2 gols e 4 assistências, né? Num campeonato ridiculamente fraco, que é o campeonato belga, mas de novo, também o time dele era horroroso. Mas enfim, esse vídeo não é tanto para analisar a qualidade dele, como eu disse, é mais para falar da ideia de contratar o jogador livre dessa forma. Ele é um ponta, inclusive, um ponta canhoto que joga pelo lado direito, mas também já jogou pelo lado esquerdo. Mas a carreira dele predominantemente
é pelo lado direito, mas é um ponta que me parece, de novo, eu tô falando isso porque o pouco que eu fui ver e tal, acho que já vi jogar em algum momento, mas não conheço assim a fundo. Para fazer um vídeo desse precisaria assistir bem mais, tá? É um ponta que parece bem habilidoso, um ponta que gosta de trabalhar da direita para dentro, gosta daquele jogo associado, né? Jogo próximo ali, tabelar, não é necessariamente um ponta velocista, parece um bom driblador, com uma característica interessante com a bola no pé. E aí eu até pergunto, eu não sei se era o tipo de jogador que necessariamente a gente precisa, né? Talvez se fosse contratar ponta hoje, eu particularmente preferia um ponta de velocidade. Acho que seria mais interessante para encaixar no que a gente precisa hoje. Mas enfim, se for uma boa ideia, se ele estiver jogando muito, enfim, e aí de novo, a gente precisa ver mais, eu falando por mim, mas que seja para somar, né? Porque realmente precisa de qualquer acréscimo de qualidade. Mas não me parece ser um ponta, por exemplo, muito artilheiro ao longo da carreira dele. Por exemplo, o ano que ele fez mais gols foi no Le Mans, que ele estava na terceira divisão da França. Ele termina o ano, naquela temporada, com 34 jogos, 12 gols e uma assistência. E foram todos os jogos na terceira divisão da França. Então, enfim, não é lá o mais competitivo dos campeonatos, né? Mas é isso. Então, o Santos avança por Bilal. Tem que deixar uma piadinha idiota dessa no final, né? Eu sei que vocês vão falar bastante aí nos comentários. Inclusive, eu lerei algumas que eu já vi rapidamente antes de gravar esse vídeo. Sai Tiquinho, entra Bilal. O Santos está crescendo. O ataque Bilal Amado vai destruir o Brasil. É incrível, né? O Amado, obviamente, o Guilherme. Bilal atacando as costas é perigoso. Pois é, tem dessas aí também, né? Imagina o domínio de bola do atacante Bilal. Pois é. Então, perdoe o momento besterol, não tem jeito, vão ficar falando disso aí. Eu já prefiro falar logo aqui, porque depois vão zoar aí embaixo também os comentários, né? Mas é isso, o atacante argelino que o Santos parece que avançou. Normalmente eu nem faria um vídeo desse, eu esperaria alguma coisa, mas é mais para trazer, além do lado besterol, trazer a situação de... O Santos tá tentando ser mais criativo, tá tentando buscar nomes mais diferentes. Não sei, de novo, se necessariamente é uma grande ideia o nome do Brahim em específico, né? Mas, enfim, é um nome diferente, já que agora as opções são bem mais limitadas. É bom lembrar, o Santos só pode inscrever jogadores até o dia 3 de outubro e só jogadores que estejam livres e já estavam livres desde antes de fechar a janela. Por exemplo, se alguém rescindir hoje em comum acordo, não pode vir para cá, não interessa. A não ser que seja aquela rescisão direta na justiça, sabe? Tipo, sei lá, o Gustavo Mosquito ano passado rescindiu o Corinthians na justiça e foi pro Vitória depois. Vitória? Ou Ceará? Acho que foi Vitória, né? Enfim. Não, Ceará não, Ceará subiu com o Santos, não. É o Vitória mesmo. Mas é isso, se for uma rescisão na justiça, se for em comum acordo, não pode. Só jogadores que já estavam livres até o dia 2 de setembro, o que é o caso do Bilal Brahim. Fechou? Então é isso, pessoal. Provavelmente amanhã de manhã a gente volta. Amanhã tem a apresentação, inclusive, do Lautaro Dias na Vila Belmiro. Ou se não, se acontecer alguma coisa, hoje à noite também a gente volta aqui no canal. Fechou? Até a próxima, pessoal. Valeu!